Boa noite, meu nome é Jaqueline Gaia. Boa noite, meu nome é Romeu Gaia. Hoje nós vamos falar sobre arte afro-brasileira e arte indígena. Eu vou focar mais na arte afro-brasileira, especificamente sobre o samba, e a Jaque vai focar mais na arte indígena. E é isso. É isso. Boa noite. Vamos aqui então fazer a resenha dos textos. O que todos os textos têm em comum é a questão do pensamento decolonial do conceito do que é arte. O que as definições sugerem, essa visão mais eurocêntrica, todos os textos eles tentam quebrar essas concepções. E que arte não é só aquela arte erudita, aquela arte dita como clássica. A arte existe, ela está presente em outras culturas, em outras formas de ser praticada, está associada a outras etnias, outros povos, outras relações, e tem até uma importância maior ou menor de acordo com cada sociedade. E eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o samba. E o autor ele destaca que o samba ele foi marginalizado, ele foi perseguido, e isso tem motivo, porque o samba ele faz parte também de uma arte afro-brasileira. O samba ele tem raízes africanas e também tem raiz brasileira, mas ele foi marginalizado justamente por isso, porque tudo que vem do preto ele não tem os mesmos olhos, por conta dessa sociedade escravocrata que nós temos, que se perdura essa cultura do racismo até hoje. E inclusive em Angola existe um ritmo musical que se chama semba. Nós temos o samba, lá existe o semba. Então a gente vê até essa proximidade linguística, que é mais uma prova de que sim, o samba é negro. E o que houve no Brasil foi o quê? A questão do embranquecimento dessa vertente, desse estilo musical, com a bossa nova. A bossa nova nada mais é do que um samba feito para os brancos. Então, o samba de verdade, o samba de raiz, o samba de morro, ele é algo diferente da bossa nova, porque ele carrega consigo toda uma história, toda uma cultura, todo um jeito de se fazer samba, toda a magia daquela percussão do bongo batendo, do pandeiro, do tamborim, do reco-reco, o cavaquinho. E a bossa nova a gente vê que é um samba embranquecido, porque ele foge das suas origens, das suas raízes. E alguém que eu gostaria de trazer, que não está no texto, que deixa claro essa diferença entre o samba raiz e o samba de branco, é o Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva ele é um dos sambistas mais influentes. Eu acho que todo mundo que gosta de samba já ouviu alguma música do Bezerra. E as suas letras, em grande maioria, elas abordam temas cotidianos dentro das favelas. Ele fala sobre droga, ele fala sobre criminalidade, ele fala sobre a hierarquia dentro da favela. Para muitos que ouvem só por ouvir, é até apologia ao crime, ao uso de drogas. Mas se você para escutar o Bezerra da Silva e entender o que ele está falando, você vai ver que aquilo ali, ele traz consigo uma crítica social do porquê o samba é perseguido e do porquê as pessoas enxergavam o samba até recentemente como algo a ser criminalizado. Porque o samba ele é mais do que um estilo de música. O samba ele é a sobrevivência de um povo. O samba ele traz consigo uma história, uma trajetória. Quando a gente vai para o carnaval, por exemplo, o samba está associado com o povo afrodescendente, porque os enredos, se a gente parar para analisar, eles são
voltados para essas pautas sociais, essas pautas raciais, além de diversas homenagens que nós já tivemos em carnavais anteriores, homenageando até o próprio Bezerra da Silva. Outro nome importante que luta contra esse embranquecimento do samba é Alcione. Se a gente analisar aquela letra Não Deixe o Samba Morrer, a gente vai ver que o samba, ele é mais que uma letra que ela está falando. O samba ali, ela está falando todo um povo, não é apenas o samba em si. Se a gente trocar o Não Deixe o Samba Morrer por Não Deixe o Meu Povo Morrer, Não Deixe Minha Cultura Morrer, também vai continuar fazendo sentido. Porque não é, como eu disse, não se trata de uma música, de um estilo musical. Se trata de uma cultura, de uma história, de uma trajetória. E eu creio que o samba, ele seja isso. O samba, ele é um ato de resistência também. Ele é um grito de socorro. Temos Nelson Sargento, voltando um pouco mais para trás, década de 60, regime de ditadura. Se a gente analisar também uma outra letra muito importante dentro desse estilo musical, que é Agoniza Mas Não Morre, a gente vai ver no refrão que ele fala: samba, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Então, se a gente troca a palavra samba pela palavra negro, também vai continuar fazendo sentido. Negro, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Quem socorre esse povo? Justamente a cultura, a arte, a música, a escultura, porque, como a gente viu nos outros textos, a arte ela também está relacionada a aspectos sociais, a aspectos políticos. Ela tem um sentido utilitário, um sentido de sobrevivência e um sentido de resistência. Não é apenas a arte pela arte, quando a gente vai falar da arte afro-brasileira, de arte indígena. Não é apenas algo estético, algo visual ou algo agradável aos ouvidos, no caso da música. A arte, ela desempenha outros papéis, papéis ritualísticos, papéis sociais, papéis econômicos, porque para muitos povos ainda morre antes do suspiro derradeiro. Então, se a gente troca a palavra samba pela palavra negro, também vai continuar fazendo sentido. Negro, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Quem socorre esse povo? Justamente a cultura, a arte, a música, a escultura, porque, como a gente viu nos outros textos, a arte ela também está relacionada a aspectos sociais, a aspectos políticos. Ela tem um sentido utilitário, um sentido de sobrevivência e um sentido de resistência. Não é apenas a arte pela arte, quando a gente vai falar da arte afro-brasileira, de arte indígena. Não é apenas algo estético, algo visual ou algo agradável aos ouvidos, no caso da música. A arte, ela desempenha outros papéis, de papéis ritualísticos, papéis sociais, papéis econômicos, porque para muitos povos ainda é a principal fonte de sustento, de renda. O principal meio econômico é a arte. A gente tem comunidades quilombolas que fazem arte na cerâmica, que tiram seu sustento dali. Peças indígenas também, que famílias e tribos tiram seu sustento dali. E até artistas periféricos, hoje a gente vê muito disso. A música sendo utilizada como meio de ascensão social e de uma fuga de uma vida que o sistema já delimita para esse tipo de pessoa. Porque a população afro-brasileira, ela historicamente é perseguida, sua arte historicamente é perseguida, não só o samba, mas o rap, o funk, o trap, que é um gênero novo, que também tem perseguições, porque tudo que vem do negro, tudo que vem do periférico, vai ser perseguido e marginalizado. Mas a gente vê que hoje em dia a arte está se tornando, além de um ato de resistência,
um ato de sobrevivência, porque quantos artistas não saíram do crime e foram ganhar sua vida na arte? A gente tem exemplo de artistas como o DK47, o próprio Bezerra da Silva, ele morou na rua por muito tempo e o samba foi uma forma dele ter uma vida digna. A gente vê muitos nomes hoje em dia que utilizam da arte como um mecanismo de voz para quem não tem voz e também uma fonte de renda, uma fonte de sustento para levar o pão para suas famílias, para se manter, para sobreviver. Então, todos esses textos, eles trazem essa mesma perspectiva de que a arte indígena, a arte afro-brasileira, ela não é uma arte primitiva, como muitas pessoas denominam e denominavam, principalmente entre as décadas de 30 e década de 40. A arte afro-brasileira, a arte indígena, hoje ela vem sofrendo um incentivo maior, tem uma influência maior. Porém, nem sempre foi assim. Por muito tempo foi marginalizada, foi perseguida, foi proibida de ser mantida em público. Na época da escravidão, por exemplo, manifestações artísticas vindas de indígenas e africanos não eram muito bem-vindas, não eram muito bem vistas e não eram aceitas. Então tinha que fazer aquele jogo de cintura, aquela muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali. Hoje está muito mais amplo essa questão. Os debates também relacionados às áreas sociais e raciais, a área étnica, ela tem colaborado para isso também. Mas a gente ainda vê que o que vem do negro e o que vem do indígena, ainda ela é colocado um patamar abaixo do que vem de fora. Artistas europeus são muito mais valorizados no Brasil do que artistas chacriabás, por exemplo, do que artistas que têm descendentes, que são afrodescendentes. Então eu creio que esses textos, eles apresentam essa visão decolonial de valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa arte, valorizar o que é nosso, porque isso faz parte do brasileiro. O povo indígena é brasileiro, o povo afrodescendente é brasileiro. Então é nossa arte, é nossa cultura, entende? E é isso que nós deveríamos exaltar, e é isso que nós, enquanto acadêmicos que vamos ensinar outras crianças, que vamos ensinar outras pessoas, nós devemos levar para a sala de aula. Essa visão decolonial, porque arte não é a arte erudita. Os vasos de cerâmica, o samba, o funk, eles são arte também, tal qual como que está lá no Louvre. Afinal, a arte ela não tem valor, ela não tem preço. A arte ela está livre de paradigmas econômicos, paradigmas precificados, porque a arte ela é mais que isso. A arte ela alcança outras coisas que o dinheiro não alcança, por exemplo. Então, qual a diferença da Mona Lisa para o Ibapuru? É que a Mona Lisa está no Louvre e a Mona Lisa foi feita por um europeu. Mas se o Leonardo tivesse pintado o Ibapuru, talvez teria uma repercussão maior. Então fica esse questionamento. Por que a arte vinda da gente é inferior e a do europeu não? Bom, no artigo Arte Afro-Brasileira, Delineamentos e Questões, as autoras elas começam falando sobre os movimentos que surgiram e que deram essa onda de interesse sobre a arte afro-brasileira, né, sobre a valorização da cultura negra e das minorias. E aí elas começam falando sobre a nomenclatura do conceito arte afro-brasileira. Primeiro, elas já deixam bem claro que o objetivo do artigo não é dar uma explicação ou uma solução, só mesmo levantar algumas questões para que haja uma reflexão. Então, na nomenclatura afro-brasileira, elas explicam que no afro vem da África, e a África é um continente. Então, o primeiro questionamento já fica aí. No afro, reduzir a África, que é um continente tão vasto, a um conceito
que deveria ser um conceito homogêneo, já que a gente está falando de um tipo de arte. Um levantamento feito pelas autoras é o que define a arte afro-brasileira. O artista precisa ser africano, vindo da África para o Brasil? Qualquer artista ele pode produzir uma arte que pode ser considerada afro-brasileira? Os elementos dessa arte ele precisa ter vínculos com uma herança escravocrata, uma herança africana? E aí, como que se define essa mistura? E no desenrolar do artigo, no desenvolvimento do artigo, elas explicam que esse conceito, ele não é um conceito simples de ser definido. Até porque, como eu havia dito, não é o objetivo das autoras fazer essa definição, e sim levantar alguns questionamentos. Então, para entender esse conceito de afro-brasileiro, é preciso entender o contexto histórico. Como essas pessoas vieram para o Brasil? Os africanos, como bem sabemos, eles vieram em condições de pessoas escravizadas, obrigados a sair do seu território para vir trabalhar uma mão de obra forçada aqui no Brasil. Dentro do artigo existe o conceito de cunha, que as autoras elas quiseram trazer, sobre uma divisão que o autor ele faz. Ele acredita que é possível dividir os artistas em 4 grupos diferentes. Dentro desse conceito, existem autores que utilizam dessa negritude elementos negros esporadicamente. Ele dá exemplo de Picasso, ele dá exemplo de Tarsila do Amaral, que não necessariamente só trabalha com essa temática, mas que tem uma obra muito importante, que é A Negra, onde retrata, né, essa herança que temos escravocrata, uma figura feminina africana que foi utilizada por esses colonizadores. Então ela tem os seios caídos, que refere-se às amas de leite. Ele traz outros de Cavalcante também, que trabalha com recorrência com a temática da negritude. Tem a obra Samba também. Temos Aleijadinho também, que se enquadraria em outro grupo, porque apesar de suas obras voltadas para retratar figuras do catolicismo, né, imagens do catolicismo, ele tem uma arte que foi considerada primitiva, que carrega elementos africanos. E, por último, um grupo de artistas que retratam em si figuras da religião de matriz africana. Como conclusão, entende-se que a arte afro-brasileira ela tem essa origem de ser uma arte do encontro da cultura africana do que veio se tornar o Brasil. Ela tem essa interferência pelo passado, essa herança escravocrata, até porque ela se desenvolveu durante o processo de escravidão dos negros trazidos para o Brasil. Porém, ao longo do tempo, esse conceito ele se tornou mais abrangente. Não necessariamente uma arte afro-brasileira precisa ser produzida por uma artista de etnia africana. Ela foi uma arte que se desenvolveu, se tornou singular, justamente por conta desse aculturamento. Ela não é mais uma arte vinculada à religião, não é uma arte sacra, e possui esses elementos que se tornam essa arte singular, com a cultura brasileira, do que veio se tornar o Brasil, com elementos dessa herança escravocrata, e que não necessariamente necessita de um artista com etnia africana vindo para o Brasil cultuar a arte da África dentro do território brasileiro. Ela tem essa singularidade de ser essa mistura. No artigo Regime do Conhecimento e Arte Chakrabá, Ney Leite ele explica que a cerâmica produzida por eles, ela tem uma diferença. O caráter
de uma peça chacreabá, na verdade uma peça indígena, ela geralmente é uma peça utilitária, porém carrega muito da questão da ancestralidade. Já ao começar pela matéria-prima, né? O barro, ele não é tido só como uma matéria-prima. Ele tem essa conexão ancestral. Ney explica que essa arte ancestral quase foi extinta, mas que ele, com a ajuda dos mais velhos, conseguiu reativar a prática. Inclusive, um dos processos tradicionais da confecção da cerâmica, que era a queimada, não era feito há mais de 40 anos antes dele retomar essa prática. Se nós acaba com o resto da empreitada. Reina, 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 reina. O conhecimento ele é passado por gerações e na cerâmica as peças elas carregam, né, as pinturas, que são as pinturas corporais que eles fazem, e essas pinturas elas são pinturas de proteção, tem todo um significado ritualístico e espiritual. Ele foi responsável também por adicionar um detalhe nas moringas, que foi a tampa com cabeça de animais, que tornou as peças muito mais atrativas. Então ele explica que isso foi importante para mostrar que a arte, apesar dela ser uma arte ancestral, ela pode se renovar